Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redes neurais artificiais. Essa é a segunda aula da introdução. Meu nome é Vanderlei, deixo o meu LinkedIn aqui ao lado, caso queira me adicionar, fique à vontade. E nessa aula, vamos falar um pouco sobre rede neural biológica, uma comparação com a rede neural artificial, um neurônio biológico com um neurônio artificial na modelagem. Vamos falar também da modelagem matemática, dando exemplos de arquitetura de rede. E nas considerações finais eu vou comentar com vocês alguns benefícios atribuídos às redes neurais. Na aula passada, nós vimos vários exemplos de redes neurais, alguns exemplos de machine learning, definindo o que é aprendizado, supervisionado, não supervisionado, e até chegar em redes neurais artificiais. E nessa aula vamos dar continuação então a essa introdução. Uma pergunta que muito se faz por aí é: quem tem melhor desempenho, o cérebro ou o computador? A resposta é: depende. O que você quer fazer exatamente? Por exemplo, como eu coloco ali ao lado, na alternativa A, coloco essa conta e essa multiplicação com dois números grandes. Certamente é uma conta que a maioria das pessoas vai ter dificuldade em fazer de cabeça, em fazer rapidamente. Porém, um computador demoraria menos que 1/1000 de segundo para fazer uma conta como essa. Por outro lado, nós somos bastante eficientes em reconhecimento de padrão. Por exemplo, reconhecer um rosto familiar no meio da multidão, como essa imagem que está aqui ao lado. Reconhecer um rosto familiar no meio de uma multidão, o ser humano reconhece quase que instantaneamente. Já o computador também pode fazer isso, como diz esse artigo. A China cria a câmera de 5 megapixels para reconhecer rostos na multidão. Então ela precisa de uma câmera o sistema que a China criou lá precisa de uma câmera com altíssima resolução. E é claro, não é só a câmera, tem todo um sistema por trás para processar as imagens da câmera para reconhecer rostos na multidão. Então o computador também consegue fazer isso, só que nesse caso o ser humano provavelmente faz isso com uma maior eficiência. Então uma pergunta que surge naturalmente é possível modelar o cérebro? Porque se for possível, a gente pode tirar vantagem dessa altíssima eficiência que tem o cérebro humano, por exemplo, para fazer alguma tarefa com um computador, com uma máquina, enfim. O cérebro é um sistema de processamento de informação não linear, paralelo e altamente complexo. A gente não conhece muito bem ainda como o cérebro humano funciona. Então não é possível modelar o cérebro corretamente, mas é possível modelar um neurônio e construir uma rede de neurônios para uma finalidade específica. Então é possível construir um modelo matemático desse neurônio. Então, fazendo uma comparação com as redes neurais naturais ou redes neurais biológicas, as redes neurais biológicas têm um tecido nervoso que recebe, interpreta e responde a estímulos. Por exemplo, ver, ouvir, cheirar e sentir. Esse tecido leva essas informações até o cérebro, que processa as informações e devolve essas informações para glândulas e músculos. E os neurônios são células do tecido nervoso e eles transmitem essas informações através de impulsos elétricos. E tem a informação aí de que nós temos aproximadamente, cada ser humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E aí eu coloco aqui para vocês a imagem, uma representação do neurônio, e a informação ela vai da esquerda para a direita nessa imagem, tá? Então os dendritos, como está aí na figura, eles são a entrada de informação para o neurônio. Então o neurônio recebe os sinais elétricos a partir do dendrito e leva até o corpo celular, ou o núcleo que está ali no centro da célula. O núcleo então processa essa informação, esse sinal que ele recebeu através dos dendritos, faz o processamento e envia para o axônio, que são os terminais ali do lado direito. O axônio então transmite esses sinais para um outro neurônio que esteja acoplado a ele. Então o axônio é o canal de saída. E
entre o corpo celular e os terminais no axônio existe a bainha de mielina que ela serve para ajudar a manter o sinal elétrico dentro da célula. Para transmitir um sinal de um neurônio para o outro é preciso que ocorra a sinapse. Então, os neurônios eles não estão fisicamente conectados. Essa sinapse ela ocorre então ali sem que haja essa conexão, mas esse impulso elétrico é transmitido de um neurônio para o outro através da sinapse. É uma reação química. E essa transmissão ela é muito boa para alguns sinais e não tão boas para outros. Por exemplo, quando há o aperfeiçoamento de uma habilidade como memorização, tocar um instrumento ou ler, isso implica o fortalecimento de algumas sinapses e o aumento da velocidade do processamento e execução. Então, se a gente considerar que a sinapse, essa transmissão de sinal elétrico ali, ela ocorre de uma maneira mais intensa e mais rápida. Ao mesmo tempo, se uma habilidade é pouco praticada ou não é treinada por longo tempo, essas sinapses elas são enfraquecidas ou até mesmo deixam de existir. Okay? Passando isso agora para redes neurais artificiais. O que são redes neurais artificiais? Coloco para vocês aí uma definição do livro do Espósito Araújo. Então, olha, são técnicas que se baseiam em modelos matemáticos influenciados por estruturas neurais de seres inteligentes e que possuem a capacidade de ampliar o conhecimento através da experiência de casos passados. Essa é uma definição. Outra definição, a partir do livro do Fernandes, são redes massivamente paralelas e interconectadas de elementos simples, com organização hierárquica. Tais elementos devem interagir com objetos do mundo real da mesma maneira que o sistema nervoso biológico. Essa é outra definição, e tem uma terceira definição que eu acho mais completa, que é a definição do Hyken. Diz o seguinte, olha, é um processador distribuído massivamente paralelo, constituído de unidades de processamento simples, que tem uma propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para uso. Se assemelha ao cérebro em dois aspectos: conhecimento do ambiente adquirido pela rede por meio de um processo de aprendizagem, forças de conexão entre neurônios, conhecida por pesos sinápticos, são utilizadas para armazenar o conhecimento adquirido. Dessas três definições, a gente pode tirar algumas características das redes neurais. O que é uma rede neural? É um modelo matemático. É um modelo matemático que nós implementamos em computador para executar uma determinada tarefa. O surgimento desse modelo matemático ele está inspirado na estrutura de sistemas nervosos biológicos. Ele é inspirado. Então, ele é mais ou menos modelado de acordo com o neurônio biológico. Tá? Por isso que a palavra é inspirado. O aprendizado, esse modelo matemático também aprende com experiências de casos passados, assim como nós, seres humanos, aprendemos, nosso processo de aprendizado tem a ver com experiências de casos passados, esse modelo também tem essa característica. Como que é constituído? Redes massivamente paralelas, assim como o nosso cérebro, o cérebro biológico tem uma rede massivamente paralela, também o modelo utiliza dessa característica, dessa constituição. E é constituído por elementos simples. Nessa comparação artificial versus biológico, olha, quais são as semelhanças? O processo de aprendizagem, como eu já falei, e a constituição do neurônio. Dando prosseguimento para a modelagem matemática. Qual que é o objetivo? O objetivo é, a partir de um neurônio, dessa representação de neurônio, como está aqui na tela, a gente obter um modelo matemático que tenha uma entrada de múltiplas vias, como são para simular, por exemplo, os dendritos que estão ali na célula de um neurônio natural. Um modelo matemático para realizar o processamento que o corpo da célula do neurônio faria, parecido com isso, e uma saída única. Então vamos lá. Esse é o modelo matemático de um neurônio que tenta emular aquele neurônio biológico. Eu tenho uma entrada com vários canais de entrada, vamos dizer assim, que eu estou representando ali por x1, x2 até xn. Eu tenho os pesos sinápticos, que na verdade são constantes, W1, W2 até Wn.
eu tenho aí representando o corpo celular, eu tenho um somatório, que cada entrada é multiplicada por um peso e depois é somada. Soma-se também esse item B ali que está na figura, que é o bias. E depois o resultado disso tudo passa por uma função de transferência e vai para uma saída que pode ser propagada para outro neurônio ou pode ser a saída do sistema mesmo. Então, olha, fazendo uma analogia com o neurônio biológico, a entrada ali pode ser os terminais de axônio de neurônio. Por quê? Porque essas entradas podem vir de um neurônio que está numa etapa anterior. Os pesos sinápticos representam a sinapse. Eu falei que quando a pessoa tem uma boa memória de um aprendizado, alguma coisa assim, aquela sinapse ela era reforçada. Aqui os pesos sinápticos são constantes que também tendem a reforçar o que é mais importante e a diminuir o peso para aquilo que é menos importante, por isso que chama peso sináptico. Os dendritos que levam a informação que está chegando para o corpo celular, que nesse caso o corpo celular é representado por esse somatório e essa função de transferência, e o axônio, os terminais de axônio da saída para um próximo neurônio. Então, no projeto, vejam que tudo que uma rede neural tem está descrito aí. O que pode acontecer é que para formar redes mais práticas, a gente pode adicionar neurônios na frente, adicionar neurônios em paralelo, mas o modelo do neurônio é isso que está aí, é bem simples. Então veja que para projetar uma rede neural, e eu posso dizer que esse único neurônio é uma rede neural com várias entradas e uma saída, para projetar isso que está em vermelho aí nessa equação que está aqui do lado, é o que a gente tem que configurar no projeto. Né? São as variáveis do projeto, que são os pesos, W1, W2 até Wn, a variável B, que é o bias, eu já explico mais para frente, e essa função de transferência ela vai ter que ser escolhida. Não é que nós vamos projetar a função, mas nós vamos ter que escolher uma função de transferência para o projeto. O aprendizado da rede neural está onde, nesse caso? Está nesses coeficientes, W1, W2 até Wn, e também no bias. Okay? Utilizando esse neurônio, que é bastante simples, que eu coloquei aqui, vamos para um exemplo para fixar um pouco mais como que as coisas acontecem. Né? E nesse exemplo, pode ser considerado um exemplo de classificação, né? Como a gente já viu na aula passada, como um exemplo de classificação lá na aula anterior era cachorro e gato, determinar se era cachorro ou se era gato, então era uma resposta do tipo sim ou não. Aqui também é uma resposta do tipo sim ou não, só que é 0 ou 1. Tentando emular uma lógica IND para números reais. Eu represento aqui nessa figura que está ao lado duas classes, a classe 0 e a classe 1. Então, numa lógica IND, 1 e 1 dá 1 e qualquer outra combinação dá 0, que é o que eu estou tentando representar nessa classe. Porém, é um pouco mais do que isso, porque se o número for acima de meio, eu vou considerar 1, então tem que pertencer à classe 1, e aí fica dividido nesses 4 quadrantes aí, né? Que seriam as 4 linhas de uma tabela verdade de uma lógica IND, mas considerando nesse caso um número real. Okay? E eu vou tentar resolver esse problema utilizando somente um neurônio, aquele neurônio que a gente acabou de ver agora há pouco aqui na definição. Então tá aí, é um único neurônio, são duas entradas, como vocês podem ver aqui na figura também tem o X1 e o X2, que representam as entradas do problema para a classificação, e dado essas entradas, a rede neural tem que descobrir se é classe 0 ou se é classe 1. Eu coloquei aqui para vocês essa rede neural com os pesos sinápticos já calculados e o bias também calculado. Então, aqui eu tenho dois pesos, 5.40 e 5.04, e o bias como sendo os menos 0,8. A função de transferência foi escolhida ser essa função que, se a entrada para a função for um número negativo, então a saída vai ser 0. Se a entrada para a função for um número positivo, então a saída vai ser 1, como eu estou descrevendo aqui ao lado, nesse f de v, com essas duas linhas aí. Na verdade, a conta que eu tenho que fazer para essa rede é bastante simples, né? Está indicado ali, o valor do v é a entrada vezes a entrada 1 vezes 5.40 mais a entrada 2 vezes 5.04 menos 8, que é o valor da bias. Isso tudo passa pela função. Se for positivo, vai sair 1. Se for negativo, vai sair 0.
como é o y igual a f de v aí, é isso que está querendo dizer, ok? Olhando para o neurônio, a gente pode perceber o seguinte: se as duas entradas forem zero, x1 e x2 iguais a zero, então multiplicando pelos pesos dá zero, somando com menos 8 dá um número negativo, dá menos 8. Então a saída vai ser zero, porque nessa função, número negativo passa pela função, a saída vai ser zero. Se qualquer uma das entradas for zero e a outra não, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque se a entrada 1 for zero, então eu tenho a entrada 2 como sendo 1, por exemplo, então eu tenho 5.04 menos 8, dá um número negativo. O contrário dá 5.40 menos 8, também dá um número negativo. Até aí tudo bem, a tabela está ok. Para ambas as entradas sendo iguais a 1, eu tenho então 5.40 mais 5.04, isso dá 10.44, menos 8 dá um número positivo. Então eu tenho que a saída vai ser 1. Ainda obedeceu a tabela verdade. Agora, para as duas entradas valendo 0.8, por exemplo, ficaria 0.8 vezes 10.44. Isso dá um número um pouco maior do que 8, somado com menos 8, ainda dá um número positivo e dá 1. Por outro lado, se as duas entradas forem iguais a 0,6, por exemplo, dá 0,6 vezes 10.44. Então 0,6 vezes 10.44, isso vai dar um número um pouco maior do que 6, né? Que somado com menos 8 dá um número negativo. E dando um número negativo, a saída vai ser zero. Só que, de acordo com a modelagem do problema, a gente esperava que essa saída 0,6, com a entrada 0,606, que a saída fosse 1. Então ali aconteceu um erro. Ok, eu tenho ali vários valores para os quais a rede funciona bem, ela acerta o que tem, ela faz o que tem que fazer realmente, e tem alguns valores que ela vai cometer um erro. Erro em rede neural é uma coisa que a gente tem que conviver. O que a gente quer é saber esse desempenho, como que a gente tem que ter uma boa noção de qual é esse desempenho, ou seja, qual é o percentual de erro que essa rede pode apresentar, e saber se dá ou não para conviver com esse erro. Okay? Então, eu fiz um algoritmo no computador e gerei várias amostras aleatórias para passar por essa rede. Veja que é uma rede muito simples, né? São 3 parâmetros de ajuste, 2 pesos e um bias. Né? Nesse gráfico que está aqui ao lado, essas bolinhas vermelhas representam que a rede reconheceu como sendo classe 0. E as bolinhas que estão em azul representam que a rede reconheceu, classificou isso como classe 1. Né? Então percebam que, porque todo o quadrante superior direito deveria ser de bolinhas azuis, e tem várias bolinhas vermelhas ali, né? Mas mesmo assim, vejam que um neurônio simples como esse, com 3 parâmetros de ajuste, né, ele consegue ter até um desempenho razoável nessa classificação proposta para ele. Né? E vejam que nas extremidades, onde tem 0 e 0, 1 e 1, 1 e 0 e 0 e 1, a rede classifica naturalmente sem nenhum tipo de problema. Mas já era esperado que isso fosse acontecer, porque esse neurônio não consegue sozinho fazer esse tipo de classificação, colocar todas aquelas amostras ali do quadrante superior direito como sendo classe 1, né? Porque isso é um problema que não é linear e esse neurônio sozinho não consegue, não é possível fazer isso. Bom, olhando ainda para esse exemplo, né, de classificação, a gente pode pensar o seguinte, tá? Como que esses parâmetros de ajuste eles são calculados, né? A rede neural, o aprendizado dela é baseado em experiência. Se é baseado em experiência, na prática eu tenho que ter um dataset com dados históricos. Né? Então eu tenho que ter esses dados históricos são pares de entrada e alvo. Ou seja, para cada entrada eu tenho que saber qual é o alvo, né? Qual é o valor correto para aquela entrada. É isso que a gente chama de alvo. Né? Então são pares entrada-alvo. E aí, como eu sei qual é a entrada e sei qual é o alvo, eu sei quando a rede comete um erro ou não. Então, se para uma entrada a rede comete o erro, eu posso começar, por exemplo, com esses pesos aí com valores aleatórios, por exemplo, 1 e 1, por exemplo. Né? E aí eu coloco todos os dados de entrada lá, verifico o erro e verifico, olha,
existe um erro aqui que é um erro X. Se eu altero esse parâmetro para mais ou para menos, eu posso verificar se esse erro aumentou ou diminuiu, né? Se o erro aumentou, significa que eu estou alterando o parâmetro para o lado errado. Estou, por exemplo, aumentando o peso e deveria diminuir. Se o erro diminuiu, significa que eu estou alterando para o lado certo. Então eu poderia ir fazendo esse ajuste manualmente até chegar num valor ótimo aproximado. Esse, por exemplo, que está aí, de 5.40 a 5.04. Então, posso fazer esse ajuste manual. É legal falar sobre isso porque dá para entender um pouco de como que funciona essa parte do aprendizado, né? Nesse caso, estou citando para vocês, é um aprendizado por tentativa e erro. Eu estou tentando ajustar e ajustei, estou errado, então eu volto, vou para o outro lado, e assim vai, tentativa e erro, até chegar no valor que eu não consigo mais alterar, não consigo mais melhorar o resultado, né? E a função de transferência? Nós vimos na prática, né, por esse exemplo que eu dei, o que significa essa função de transferência, né? Eu vou citar agora para vocês aí vários tipos de função de transferência que estão disponíveis no MATLAB, tá? Mas não se restringe somente a essas, tá? Mas olha, essa função que está aí e a função que nós utilizamos nesse exemplo de neurônio, de neurônio único, é uma função que o MATLAB chama de hard-lim, que em português quer dizer função linear, tá? E o MATLAB usa internamente nos algoritmos dele de rede neural, ele usa esse hard-lim. Então tem ali o nome que está no MATLAB e tem também o símbolo da função. O slide aqui está aparecendo MATLAB Function Name, mas é Function Symbol, tá? O símbolo da função, porque se você for consultar no help do MATLAB, ou mesmo na representação gráfica de uma microrede, ele vai mostrar aquele símbolo ali para você, para dizer, olha, eu estou usando o hard-lim. Outra função que tem é a linear simétrica. Então é muito parecido com a anterior, só que ao invés de a saída ser 0 e 1, a saída vai ser menos 1 e 1. Tem a função linear, que ela não tem limitação. Então, se o valor de entrada é negativo, aí vai sair um valor negativo na saída, porém, depende da inclinação dessa reta, qual vai ser o valor. E positivo é da mesma maneira. Tem a função linear positiva, que ela o número de entrada negativo resulta em um valor zero, e o número de entrada positivo resulta em uma reta sem limitação. E tem a função linear saturada, que é igual à anterior, porém tem uma limitação, ela é saturada em 1. Tem uma reta de 0 até 1 e é saturada em 1. Tem a função linear saturada simétrica, existe uma saturação positiva e uma saturação negativa. Tem a função triangular, que o MATLAB chama de tree-base, a função básica triangular. E a função tangente sigmoidal. Essa função tangente sigmoidal, coloquei até um símbolo ali do radar, para que vocês mantenham no seu radar. Por quê? Porque ela é uma função bastante importante, bastante utilizada em redes neurais. E ela é importante porque ela tem uma derivada especial, isso nós vamos ver mais para frente. Tá? Bom, a pergunta é, qual função eu devo utilizar? A pergunta que você deve estar se fazendo naturalmente é essa. Eu digo para vocês que na maioria dos casos, as funções de transferência que estão internas à rede neural, elas são funções tangentes sigmoidais. Então, ela é muito utilizada para camadas internas. Agora, para a camada de saída na rede neural, aí depende do problema em si. Nós vimos que o problema de classificação de sim ou não, 0 e 1, a gente viu que a função linear é a mais utilizada. Mas se eu tiver, por exemplo, eu dei um exemplo na aula passada de previsão de carga, né? Previsão de carga, a carga vai ser sempre positiva, então pode ser, por exemplo, num problema de previsão de carga utilizando redes neurais, você pode utilizar, por exemplo, a função linear positiva. Isso depende do problema, porque o problema é que determina qual é a saída da rede, e a saída da rede determina qual função você pode utilizar ou não. E o bias, né, ou bias, desculpe, o bias, né? O que significa isso, né? Então, para exemplificar melhor para vocês o que é esse bias, eu dividi essa rede ali em duas saídas internas e depois a saída Y3. Então, a primeira saída eu estou chamando ali de saída enviesada, Y1, que é puramente a multiplicação da entrada pelos pesos, né?
E depois o Y2 é uma saída interna ali teoricamente sem esse viés. E a saída normal é o Y3, que é a saída de classificação. Isso não muda nada, é equivalente ao neurônio que nós havíamos visto anteriormente, só fiz essa divisão para facilitar a explicação. Então, olha, naquelas mesmas amostras que eu mostrei para vocês aleatórias, que eu usei para classificação dessa rede, veja que o neurônio é o mesmo, né? 5.40, 5.44 de pesos e menos 8 de bias. A rede neural, só de passar pelos pesos, só de ocorrer essa multiplicação da entrada pelos pesos ali, ela já consegue separar as amostras. Então percebo ali que naquela linha ali de 8 positivo, que são as amostras de classe 1, e abaixo tem as amostras em vermelho, que são as amostras de classe 0. Então a rede neural já consegue separar, porém está claramente enviesada, né? Está com um viés de 8 ali. Tá? Se a gente passar essas amostras pela função de transferência, vai ser um desastre, vai dar um erro muito grande, porque as amostras estão enviesadas. Eu poderia naturalmente mexer na função de transferência para deslocar ela lá para 8, daí tudo bem. Mas não precisa fazer isso, basta tirar esse viés. E para tirar o viés, soma-se menos 8 ali, então por isso que tem esse bias, né? Esse bias. Então na saída Y2, vocês podem ver que as amostras elas estão já com linha de separação, limiar de separação ali em 0. Né? Acima do 0 é classe 1, abaixo do 0 é classe 0. Veja que nesses gráficos eu não estou colocando x1 e x2, eu estou colocando as amostras ali no eixo x, no eixo horizontal, e o valor da classificação da rede neural no eixo vertical. Uma vez que foi retirado esse viés, aí as amostras estão prontas para passar pela função de transferência. Aí a função de transferência pega tudo que é negativo, passa para 0, e tudo que é positivo passa para 1, como mostra ali o gráfico na função o gráfico ali do Y3. Então já houve a classificação e esses já são os dados de saída. Então, já falando um pouco de arquitetura de redes neurais, eu coloquei essa imagem no livro do Hiking. Então a gente tem ali uma camada de entrada, que está representada ali por esses quadrados pequenos, os sinais de entrada, que a gente fala de camada de entrada, mas na verdade a camada de entrada é o próprio sinal de entrada. Tem uma camada de saída, representada por 3 neurônios nesse exemplo, né? E tudo que está entre camada de entrada e camada de saída é chamado de camada oculta. Uma rede neural não precisa ter camada oculta. A gente já viu que um único neurônio pode ser uma rede neural, e ali a gente só tinha camada de entrada e camada de saída. Além disso, é possível perceber que o número de neurônios na camada oculta não precisa ser igual ao número de neurônios da camada de saída ou da segunda camada oculta, e nem da primeira camada, que é a camada de entrada. Porém, cada neurônio da primeira camada oculta, nesse caso, tem que ter um número de pesos igual ao número de vias de entrada. Isso tem que ser. Então, existe uma liberdade muito grande para se projetar uma rede como essa. Eu tenho que escolher quantas camadas eu quero, eu tenho que escolher quantos neurônios eu coloco em cada camada. Essa representação que está ali no Hiking, vocês podem ver que são linhas cruzando para todos os lados ali, dá uma certa sensação de poluição visual. Então, existe uma maneira que é um pouco mais compacta de representar isso, tá? Que eu estou chamando aqui de representação matricial. Por quê? Porque eu estou chamando os dados de entrada como sendo um vetor, estou chamando os pesos desse neurônio também de um vetor, então um vetor de pesos. O V é dado pelo produto entre o vetor de entrada x transposto e o vetor de pesos, né? Tem que ser transposto porque os dois são vetores comuns, mais o bias, né? E esse V então tem que passar pela função de transferência para dar a saída. Então, dado que eu consegui colocar isso em vetores, eu posso ter essa representação compacta que está aqui em cima. Então, o produto do x de t vezes o w passa a ser um escalar. Então, esse escalar vai para aquele somatório que está ali, que vai, e o bias também é um escalar. Então, somando o resultado do produto vetorial, do produto dos dois vetores mais o bias, dá o v. E o v passa pela função e sai ali, né, e tem o resultado final. E nós podemos representar o neurônio dessa forma compacta, que facilita um pouco mais os trabalhos.
Uma arquitetura exemplo de rede neural pode ser essa, então, onde eu tenho um sinal de entrada, que é o X, eu tenho vários neurônios representados ali por uma forma compacta. Veja que eu tenho um vetor de entrada. Nessa representação, eu estou colocando ali em vermelho, o índice que está em vermelho representa a camada, então nesse caso eu só tenho uma camada, vou chamar de camada 1, e o subíndice que está em preto serve para identificar o neurônio. Então W11 ali é o peso, o vetor de pesos da primeira camada do neurônio 1, W12, vetor de peso da primeira camada do neurônio 2. Okay? E nesse caso nós temos apenas duas camadas, a camada de entrada e a camada de saída. Eu posso acrescentar a esse exemplo uma outra camada, né? Então nesse caso essa camada que eu acrescentei passa a ser a camada de saída, a camada 2. A camada anterior, que era de saída, agora passa a ser uma camada oculta e temos a camada de entrada. Veja que eu estou ligando a saída dos 3 neurônios da camada oculta 1 à entrada de todos os neurônios da camada 2 de saída. Tá? Seguindo então como exemplo, acrescentei mais uma camada, então eu tenho duas camadas ocultas, já ficou parecido com aquele exemplo que o Hyken deu, né? Tinha duas camadas ocultas, uma de entrada e uma de saída. Coloquei mais um exemplo também, ligando todos os elementos, todas as saídas da camada oculta 2 às entradas da camada 3. Só que a camada 3 só tem 2 neurônios, porque o problema que eu estou tentando representar aqui só tem 2 saídas. Então, enfim, e veja que cada uma das camadas tem a camada 1 tem a sua transferência 1, a 2 a sua transferência 2, a 3 a sua transferência 3. A função 3 depende do problema, depende como a gente já comentou, ela está intimamente relacionada ao problema que você quer resolver. As funções 1 e 2 normalmente são funções tangente sigmoidal por causa do algoritmo de aprendizado, que nós vamos ver isso mais para frente. Então, olha, ainda para compactar um pouco mais, veja que a camada oculta 1 era formada por 3 neurônios, então agora aquilo que era vetor de pesos passou a ser matriz de pesos, sendo que essa matriz de pesos, essa W maiúscula 1 aí, cada coluna dessa matriz tem um vetor de pesos, é o vetor de pesos 1, o 2 e o 3, da camada 1. O mesmo para a camada 2, tem ali uma matriz de pesos, e a camada 3, que é a camada de saída, também é uma matriz de pesos. Como a camada 3 só tinha 2 neurônios, passa a ser uma matriz com 2 colunas. O bias, que antes era um escalar, agora passou a ser um vetor, porque esse vetor contém os bias de cada neurônio da camada. Eu consigo representar de uma maneira bastante compacta, nesse caso, a rede neural, sem perder informação de como que essa rede é formada internamente. Né? Porque a gente está assumindo que as ligações são todas cheias entre camadas. Se eu fosse fazer um algoritmo para implementar essa rede neural, quais são as operações matemáticas que eu teria que fazer? Então, olha, veja que eu nomeei ali a saída da camada oculta 1 como sendo S1. Eu tenho a multiplicação entre o vetor de entrada e a matriz de entrada, que somado com o vetor de bias, me dá o valor ali que a função de transferência vai ter que tratar. Então veja, é um vetor, esse resultado é um vetor. Esse produto entre x transposto com w maiúsculo passa a ser um vetor, que somado com b, que é outro vetor de mesma dimensão, resulta num vetor. O que significa aplicar uma função em cima de um vetor? Ela vai ser aplicada individualmente em cada elemento desse vetor, e o resultado vai ser um outro vetor. Então o S1 é um vetor que representa a saída da camada oculta 1. Esse S1 passa a fazer parte da segunda etapa de cálculo, porque ele vai ser multiplicado pela matriz de pesos da camada 2, que depois somados com o vetor de bias, vai dar o valor que está na entrada da função de transferência 2, que vai resultar no S2, que também é um vetor. O S2 faz parte então do cálculo ali na terceira linha desse algoritmo, que está multiplicado, que vai ser multiplicado pela matriz de pesos da camada 3, e somados ao bias da camada 3,
passando pela função de transferência 3, resulta na saída, que é Y1 e Y2. Então, o processamento em si ele é bastante simples. Essa é uma maneira de fazer a implementação. Se a gente estiver falando de uma rede neural com muitos pesos, pode não ser a mais eficiente, porque se tiver um processamento, se tiver uma quantidade de pesos muito grande, demanda muito processamento, e aí, dependendo da aplicação, se eu tiver que apresentar esse resultado, por exemplo, em uma aplicação de quase tempo real, preciso fazer esse cálculo rápido, então posso utilizar processamento paralelo, porque os neurônios estão em paralelo, né? Então consigo distribuir esse processamento paralelo. Então, se eu for utilizar processamento paralelo, não é esse algoritmo aí que eu vou utilizar. O mesmo exemplo está ilustrado aí, só que eu estou colocando nesse slide também a maneira como o MATLAB apresenta para vocês a rede neural. Então, quando vocês forem projetar uma rede neural no MATLAB, vocês vão visualizar essa rede por uma figura parecida com essa que está aí, né? Que, na verdade, é o desenvolvimento que nós fizemos, né? A única diferença é que o MATLAB coloca ali, na entrada 4, Raiden 1, 3, Raiden 2, 3, Output 2 e Output 2 ali embaixo. Esses números eles representam a quantidade de neurônios que tem em cada camada interna e a quantidade de vias que tem na camada de entrada e na camada de saída, que eu representei ele também na figura aqui do slide, na figura superior do slide. Essa rede ela é chamada de rede neural 4-3-3-2, ou seja, 4 vias de entrada, 3 neurônios na camada oculta 1, 3 neurônios na camada 2, 2 neurônios na camada de saída. Se fosse uma rede só com entrada e saída, poderia ser uma rede 4-2, por exemplo, sem camada oculta. Enfim, essa é uma maneira compacta de se descrever uma rede neural, e essa informação, tem muita informação nesses 4-3-3-2, né? Porque eu posso, por exemplo, calcular quantos parâmetros de ajuste eu tenho só com esse 4-3-3-2. Por quê? Olha, para calcular essa quantidade de parâmetros, eu posso somar 1 ao elemento da esquerda e multiplicar pelo elemento da direita. Então, 4 mais 1, 5 vezes 3, 15. Aí faço isso com o 3. 3 mais 1, 4, vezes o seguinte, que é 3, 12. Aí faço isso com o outro elemento, que é 3 mais 1, 4, vezes 2, 8. Ok, somando 15 com 12 com 8, eu tenho 35 parâmetros de ajuste, ou seja, entre pesos e baias, eu tenho 35 elementos para serem ajustados. E por último, eu gostaria de apresentar para vocês aqui alguns benefícios que são atribuídos às redes neurais, né? A possibilidade de não ser linear é um benefício, por quê? Porque a rede ela pode ser linear e não linear. Podendo ser não linear, eu consigo modelar problemas que também não são problemas naturais, que também não são lineares, tá? Então, mapeamento, entrada e saída, aprendizado. A rede neural ela pode modelar uma caixa preta, né? Desde que você saiba quais são as saídas para uma determinada entrada, você pode modelar aquilo por uma rede neural, mesmo que você não conheça absolutamente nada do processo em si. Você conhecendo as entradas e as saídas, que a gente chama de algo, você consegue treinar a rede neural para modelar aquele elemento específico. Adaptabilidade de projeto, manutenção. Então, se você treina a sua rede neural com dados históricos, né, e coloca para a operação, se você precisar mudar alguma coisa, passou o tempo, sei lá, passou 6 meses, você tem mais dados históricos, você pode facilmente voltar, treinar novamente, obter uma nova rede e colocar de novo em operação. Então, isso é tranquilo para fazer, tá? Permite avaliar performance, confiança. Quando você projeta uma rede neural, tem como você saber qual que é a performance dela, se ela está boa, se ela está ruim, se precisa voltar, projetar novamente, se precisa mudar alguma coisa no seu projeto para torná-la, aumentar a performance dela, né? E isso traz confiança para o projeto, tá? Fácil adaptação a problemas do mundo real, como a gente já viu, ela consegue aprender de uma maneira muito parecida como acontece no mundo real. Então, por isso, disposição natural para processamento paralelo, né? GPU, que é a unidade de processamento gráfico, a placa de vídeo, por exemplo, pode ser utilizada porque ela tem um processamento paralelo, desde que você distribua corretamente, né, os neurônios no processamento paralelo, você consegue, a rede ela tem essa disposição natural para processamento paralelo, né? Fácil implementação e codificação.
Por quê? Vocês vão ver que é bem tranquilo para implementar isso em MATLAB, mas não só no MATLAB, né? Você pega uma outra linguagem, por exemplo, como Python, você tem já bibliotecas prontas para uso em rede neural, com algoritmos de aprendizado, enfim, para cálculo, tanto para o cálculo da rede como para o algoritmo de aprendizado, algoritmos para verificar a performance, enfim, isso tudo já vem. Hoje nós já temos em bibliotecas, então a codificação ela é também um tanto quanto fácil. Então, no resumo da aula, nós vimos algumas definições sobre redes neurais, comparação entre o neurônio biológico, o neurônio artificial, o neurônio da modelagem, e depois vimos a modelagem matemática, passamos por uma abordagem matricial, né, uma representação matricial de redes neurais, e coloco aqui do lado para vocês uma nuvem de palavras sobre as palavras mais importantes que nós vimos nessa aula hoje. Vocês vejam que nós vimos vários termos técnicos como camada oculta, processamento paralelo, função de transferência, dataset, arquitetura de rede, enfim, corpo celular, classificação, matricial, etc. Na aula que vem, a próxima aula será uma prática com o MATLAB, dando início ali já à parte prática, ao laboratório em si, como redes neurais. Muito obrigado, até a próxima.